E aí, meus queridos amigos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Espaço da Bola. E eu vou falar agora um pouquinho nesse vídeo sobre o possível retorno do futebol. Ainda estamos em paralisação, tanto no Brasil como em quase todo o mundo, né? Mas algumas ligas sinalizam aí um possível retorno. Algumas outras ligas já anunciaram o retorno dos campeonatos em alguma data, o retorno dos treinamentos, pelo menos, né, das equipes. E também algumas ligas já encerraram a sua temporada, só voltando a partir da próxima temporada. Vou falar um pouquinho aqui de cada uma dessas ligas, aí da Europa principalmente, e também vou falar da situação atual do Brasil. Vou trazer algumas notícias aqui do Brasil para a gente repercutir um pouco. De primeiro, eu queria convidar vocês a se inscrever aqui no nosso canal, seguir as nossas redes sociais. Eu vou deixar o link para você acompanhar a gente no Instagram, no Facebook. Vou deixar tudo na descrição aqui do vídeo, certo? E também nos comentários para você poder acompanhar a gente e dar uma forcinha aí para o nosso canal, beleza? Primeiro, vamos falar das ligas da Europa. Eu publiquei no nosso Instagram que a liga holandesa determinou o encerramento da sua competição sem campeão, sem rebaixamento e sem acesso. Ou seja, é como se essa temporada fosse eliminada, né, e não tivesse acontecido. Mas em relação às vagas para as competições europeias da próxima temporada, eles respeitaram a posição das equipes. O Ajax e o AZ Alkmaar, que eram os dois líderes, tinham inclusive a mesma pontuação, vão à Champions League. O Ajax, por ter ficado à frente nos critérios de desempate, saldo de gols, vai com a vaga direta, e o AZ Alkmaar vai para as fases preliminares da Champions League. E Feyenoord, PSV e o time Willem II, eu acho que é assim que se pronuncia o nome do time, vão à Europa League. Esse é um exemplo de uma competição que foi encerrada, né? O futebol lá foi proibido até setembro, então a liga preferiu encerrar a sua temporada. Outra liga que anunciou o encerramento da sua temporada foi a Liga Francesa. A França também proibiu o acontecimento de jogos até setembro, então a Liga Francesa determinou que a temporada fosse encerrada, né? Mas ainda não comunicou sobre como vão ser definidos os campeões, como vai ser rebaixamento, acesso, ainda não informou nada sobre isso. Amanhã, nessa quinta-feira, eles vão fazer uma reunião para definir todo esse impasse. A situação na Inglaterra ainda não é definida, não tem nada definido ainda, os clubes ainda não se pronunciaram, assim como a liga e o governo, certo? Mas, segundo uma informação do jornal The Times, é que existe um plano para que a temporada volte no dia 8 de junho e se encerre no dia 27 de julho. É uma situação complicada porque a Inglaterra tem muitos casos confirmados de coronavírus, e esses jogos aconteceriam com portões fechados. Mas ainda existe a preocupação de aglomeração de pessoas em bares, ao redor do estádio, principalmente a preocupação com a torcida do Liverpool, que há anos e anos e anos não conquista o campeonato inglês, está muito próximo do título e que a torcida está muito eufórica, né? Então existe uma preocupação principalmente nesse sentido. A Itália tem um cronograma de volta aos treinamentos no dia 4 de maio, ou seja, ainda na semana que vem, né? Para atividades e esportes individuais. A partir do dia 18 de maio, em pequenos grupos, ou seja, não vai voltar aos treinamentos, né? A Itália é um país que está numa situação muito crítica, é um dos piores países agora em questão de casos de coronavírus, e nenhum clube ainda anunciou o retorno aos treinamentos na Itália. A Alemanha é um país que, apesar de ter muitos casos confirmados, é um país que tem a menor taxa de letalidade, assim, uma das menores taxas de letalidade. Então, é um país que está cuidando bem dos seus doentes, é um país que está conseguindo dar atenção a todo mundo, né? Mas não é por isso que vai se afrouxar as questões de isolamento, as questões de cuidado, né? Até porque se você afrouxa mais agora, a quantidade de casos cresce muito mais rápido, né? A quantidade de pessoas nos hospitais vai crescer muito mais. Só que a Alemanha, alguns times voltaram aos seus treinamentos de maneira individual, como o próprio Bayern de Munique. O Bayern voltou aos treinamentos utilizando pequenos grupos, alternando os dias também.
jogadores vão ao campo, só que fica um jogador para cada metade de campo, realizando um treinamento com espaço mais aberto, com acompanhamento dos fisioterapeutas, dos preparadores físicos, dos auxiliares. Então, pelo menos, eles fazem algum tipo de treinamento bem afastados, né? Para evitar o contágio, o contato. Mas pelo menos os jogadores voltaram a fazer os treinamentos. Além do Bayern de Munique, outros 16 clubes da Bundesliga, que é o campeonato alemão, da primeira divisão, né, voltaram às atividades. O único clube da Bundesliga que não voltou às suas atividades é o Werder Bremen. Ele não voltou às atividades porque o governo da região, o governo local do Werder Bremen, não achou adequado, em período de isolamento social, em período em que as pessoas estão proibidas de realizar atividades ao ar livre, inclusive, os exercícios estão vetados nos parques públicos, não seria um bom indicador, não seria um bom exemplo a se dar para a sua população se você deixasse um clube retornar às atividades. Então eles mantiveram esse afastamento, mantiveram o clube paralisado por enquanto. Na Espanha, a situação é um pouco mais complexa. As equipes vão poder retornar aos seus treinamentos no dia 4 de maio e a retomada das partidas é prevista para o dia 5 de junho. Então, a partir do dia 4 de maio, as atividades vão ser possíveis individualmente, né? Como eu falei que fizeram na Alemanha, um jogador em cada metade do campo, afastamento, com o contato reduzido ao máximo possível. E aí, a partir do dia 18 de maio, atividades em grupos reduzidos vão poder acontecer. No máximo 6 jogadores nos grupos, né, pequenos. E esse número vai poder ser ampliado para 8 no dia 25 de maio. Os treinos com elenco completo vão poder voltar no dia 1º de junho. E a partir dessa data, eles querem que os jogadores permaneçam em concentração até entrarem em campo. Ou seja, ficam no clube sem contato com o exterior, né, para não trazer o vírus de fora para dentro do clube, né, para evitar o contágio. É claro que todos esses clubes estão tomando todos os cuidados. A volta dos treinos vai ser com testes intensos diariamente, o tempo inteiro, com todos os jogadores, com famílias, né, para poder evitar que haja esse contato de pessoas contaminadas, para evitar a proliferação. E por fim, as competições europeias. A UEFA pensa em finalizar a Liga dos Campeões e a Europa League, provavelmente também, entre os dias 7 e 29 de agosto. Ou seja, pretende não cancelar a competição, pretende continuar a terminar a bola, né? Com o jogo, com os times jogando. No caso das equipes que não pode ter jogo, por exemplo, o Paris Saint-Germain não poderia jogar até agosto, porque o campeonato lá, futebol lá, está proibido até setembro, certo? Então, como é que o Paris Saint-Germain faria? O próprio clube já disse que topa jogar partidas fora da França. Então, eles poderiam se deslocar para outro país, né, jogar em outros estádios que possam ter futebol, com portões fechados, provavelmente, para poder, pelo menos, participarem do restante da competição. É chato isso, né, mas é menos chato do que não ter os jogos. Se tiver um controle, se tiver todos os cuidados, né, então eu acho que seria até válido voltar às competições sem torcida. Pelo menos você não cancela essas competições agora e deixa os clubes sem a temporada terminar, né? Eu acho que o mais chato de tudo seria isso. E agora vamos à situação aqui do Brasil. Vamos falar de 3 notícias aqui. A CBF anunciou os fim das férias para os clubes, para os jogadores. Então a maioria dos clubes vai voltar suas atividades no dia 2 de maio e alguns no dia 1º de maio. Apesar disso, alguns clubes mudaram um pouco esse cronograma. Não é obrigatório que os clubes voltem, né? Cada clube faz a sua pré-temporada do jeito que quer. Mas o fim dessas férias não significa a volta dos treinamentos dentro dos clubes. Significa que os clubes vão orientar seus jogadores a fazer alguns treinamentos em casa. Eles citam aqui o home training, no caso. Como, por exemplo, aqui citou o exemplo do Fluminense e do Paraná. Fluminense vai voltar no dia 1º de maio com o treinamento em casa dos jogadores. Eu acho que os caras estão mantendo forma fisicamente, né? Mas oficialmente vão voltar aí os treinamentos no dia 1º de maio. E o Paraná, do Paraná, obviamente, marcou para o dia 4 de maio o retorno dessas atividades, prevendo uma semana de home training e depois no dia 11 voltar aos treinamentos em campo. Mas é uma situação bem complicada, né?
O futebol em maio é provável que não volte. É provável mesmo que não volte em junho também. O Brasil está numa crescente muito grande de casos e óbitos, então eu acho que o momento agora não seria de voltar aos treinamentos. Os treinamentos deveriam voltar em junho, né, mais para frente ainda. Fazer um treinamento em casa com os jogadores, né? Porque na Europa alguns clubes voltaram, só que estão alternando o período de treinamento dos jogadores e estão fazendo em espaços amplos. Um campo com 2 atletas, no máximo. Então aqui no Brasil, quantos clubes têm estrutura para fazer isso? Os estaduais, como é que vai ficar? Os clubes menores, que já têm um treinamento em um campo só tem um campo para treinar, alguns clubes têm 1 ou 2, então como é que você vai fazer para fazer um treinamento nesse espaço amplo, num elenco de 25, 30 atletas? Poucos clubes têm espaço para fazer esse treinamento em campo aberto. Então seria inviável essa volta gradativa como se está fazendo na Europa. E já que eu falei de clubes menores, que não têm essa capacidade de organizar seus treinamentos, né, em lugares maiores assim, vamos falar também sobre o elenco, né? Dinheiro, os clubes estão parados, não estão recebendo. Então, como é que vai pagar seus jogadores? Alguns estão encerrando os contratos com os jogadores, porque eles assinam até o final do estadual. Né? E depois eles renovam se forem jogar Campeonato Brasileiro, ou vendem os jogadores, no caso, né? Os jogadores assinam com outros clubes. Mas, por exemplo, a situação do Mirassol. O Mirassol perdeu 14 jogadores do seu elenco. Era o 5º melhor time no Campeonato Paulista, tinha a 5ª melhor campanha do estadual e perdeu 60% do seu elenco, com jogadores encerrando seus contratos e alguns outros até assinando já para ir para outros clubes. E essa lista ainda vai aumentar, ainda tem mais 5 jogadores que vão encerrar os seus vínculos já nos próximos dias então, né? Então é muito complicado para a equipe do Mirassol renovar o contrato com esses jogadores, porque não tem aí previsão para receber caixa para poder pagar o salário dos caras. Então realmente os caras infelizmente ficam sem contrato e o time se prejudica com isso. É a questão de dinheiro, né? O que eu falo é que as federações precisam se unir para tentar ajudar os clubes nesse sentido. Não vão conseguir ajudar a manter 100% dos seus atletas, mas pelo menos uma parte, para poder, quando voltarem às competições, os clubes terem jogadores para disputar o final das competições, se for o caso. Senão, infelizmente, o futuro para a gente seria encerrar pelo menos os estaduais. E se eu estou falando que o dinheiro é uma complicação, os clubes da Série B do Campeonato Brasileiro, todos os 20 clubes, assinaram uma carta enviada à CBF pedindo um aporte financeiro de 60 milhões de reais, divididas igualmente para todas as equipes, ou seja, 3 milhões de reais para cada equipe. Esse valor seria utilizado também para pagar os salários, para investir nas categorias de base, para manter o clube, pelo menos, em atividade, conseguir pagar suas folhas salariais. Mas para isso, os clubes vão precisar acertar uma dessas duas condições aqui. Comprovar em 24 meses, ou seja, 2 anos, que utilizou 50% desse recurso para investir em categorias de base ou no futebol feminino, né? Ou nos dois juntos. Ou seja, dos 3 milhões de reais destinados a cada clube, ele vai ter que investir 1,5 milhão em categoria de base e futebol feminino. Os outros 1,5 milhão pode usar para quitar salários e pagar suas contas. Ou a título de empréstimo, esses 3 milhões, sendo pagos durante as temporadas de 2021 e 2022. Com os juros desse empréstimo sendo aplicados em melhorias na categoria de base e no futebol feminino. Os clubes então mantiveram o desejo de seguir a temporada participando das 38 rodadas da Série B, e esse valor seria utilizado vindo do legado da Copa, que é algo que ficou pela Copa do Mundo para a gente poder investir de alguma maneira no nosso futebol, certo? Então, gente, encerrando aqui esse vídeo, falei um pouco sobre a volta do futebol, possível volta do futebol, dando aqui agora a minha opinião. Apesar de alguns clubes europeus estarem voltando aos seus treinamentos gradativamente e o futebol brasileiro estar sinalizando com pelo menos uma volta dos treinamentos dos seus atletas, eu ainda creio que a gente vai ficar pelo menos 1 mês aí sem futebol. No mínimo do mínimo, 1 mês sem futebol. Eu acho que a volta do futebol no início de junho,
não ainda significa que a gente vai estar seguro, que a gente vai ter tomado todas as precauções. Portões fechados nos estádios é o mais provável agora para a iminente volta do futebol, mesmo se a gente empurrar o máximo para frente, né, para o final de junho, por exemplo, o futebol voltaria com portões fechados inevitavelmente. Mas, pelo menos, existe uma movimentação dos clubes e da federação também, né, para poder voltar aos poucos. E espero que exista uma política de testes para que todos os jogadores, funcionários e quem vai organizar tanto a infraestrutura do clube quanto os jogos sejam protegidos, utilizem os equipamentos de proteção individual, né, para evitar o contágio próprio e a disseminação também. E não só isso, mas existir os testes. Testes para os jogadores, para os funcionários e também para as famílias. Porque pode ser que as pessoas que estejam lá trabalhando nos jogos não estejam contaminados. Mas um jogador, por exemplo, se contamine em casa. Então, se houver os testes com a família, os testes em que a pessoa, os jogadores, os funcionários têm proximidade, evitar que essa pessoa volte a frequentar ali o ambiente de treinamentos, o ambiente do estádio. Mais pra frente, vamos torcer para que toda essa situação seja controlada, para que a gente consiga desenvolver métodos para combater a doença, né, como vacinas, como remédios. Mas até lá, infelizmente, nossa única arma contra essa pandemia é ainda o isolamento social. Então, vamos respeitar, né? Vamos se cuidar, se precaver. Isso aí, gente. Então, vamos encerrar aqui esse vídeo, convidando vocês mais uma vez a se inscrever aqui no canal para ficar ligado, porque eu vou estar trazendo sempre conteúdo, informação e opinião aqui para vocês, beleza? Um grande abraço a todos, valeu e até o nosso próximo vídeo aqui. Valeu, gente. Até mais.